Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E queridos, é um tempo de festa, né? Hoje é dia 26, ontem foi Natal, um dia em que as pessoas estão com seus familiares, estão reunidos, né? Se alegraram, se abraçaram, como é precioso, né? Esse momento em família. Como é gostoso estarmos em família, compartilhando, sorrindo, né? E aproveite mesmo, queridos, cada segundo, cada minuto de vida que o Senhor te concede com as pessoas que você ama, né? Nós precisamos valorizar cada segundo. Porque o Senhor tem me chamado, queridos, para falar de algo que eu mesmo não gostaria de falar, que eu nunca gostei nem de ouvir dizer. Desde criancinha eu tinha pavor dessa palavra, eu chorava com medo disso. Era quando se falava de morte, fulano morreu, ou cicrano. Eu desde criança eu chorava muito com medo da morte. E queridos, a única certeza que nós temos na vida é que nós partiremos. Mas a Kelvin que está falando isso, né? Hoje é dia 26, acabamos, né, de passar aqui. Nós continuamos ainda, tem muita gente que vai continuar com seus familiares até o ano novo, outros vão viajar, mas queridos, que eu quero dizer para vocês, que o Senhor, né, é o Deus que tem o controle de todas as coisas, que Ele é o dono de tudo, né, que o Senhor é o Deus do milagre, como diz a nossa palavra-chave de hoje. O Senhor é um Deus que sim, realiza milagres, muitos milagres, o Senhor cura, o Senhor restaura. Não, o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do improvável. Mas quando nós falamos de milagre, existem muitos tipos de milagre. A palavra do Senhor nos fala, né, que a salvação, a conversão, né, essa transformação na vida do ser humano é um milagre supremo, é o maior milagre. Né? Quando o Senhor fala ali dos 10 leprosos curados, somente um voltou para agradecer. E esse sim teve um milagre completo, o milagre da cura, o milagre da salvação. Não viveu só uma cura física, mas viveu uma cura espiritual. Então a palavra do Senhor nos fala que a cura espiritual, né? O milagre da salvação é o maior milagre. E hoje, queridos, daqui a pouco eu vou estar indo ao sepultamento de um grande amigo. Ontem foi dia 25, né? O Senhor o levou exatamente no dia 25. E o Senhor também levou meu irmão Moisés no dia 25. Ontem fez 1 ano e 9 meses. Quando foi dia 23, né, a filha desse nosso amigo nos ligou para o meu esposo e falou: olha, meu pai não está bem, se vocês puderem visitá-lo. E nós fomos, né? Chegou lá, eu li a Bíblia, cantei alguns louvores. Palavra do Senhor Isaías 41:10, a ele, dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. E o Senhor é conosco em toda e qualquer situação, queridos. E o Senhor é um Deus que cuida de nós em toda e qualquer situação. Aqui nesse devocional o autor está falando sobre a esposa dele, né, que ela teve uma enfermidade gravíssima, depois que teve o filho, e ali ela não pôde amamentar, ela não conseguia falar por causa das plaquetas muito baixas, e ela sabia que somente uma intervenção divina, um milagre do Senhor faria com que ela sobrevivesse àquilo. E louvado seja o nome do Senhor, o Senhor levou o milagre à esposa dele, ela foi curada. E também fala aqui na palavra em 1 Reis 17, 22, 23, o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, né? Levou até sua mãe. E disse: veja, o seu filho está vivo. Então nosso Deus é esse Deus todo-poderoso, é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita, é o Deus que transforma, né? É um Deus que curou a minha irmã de depressão no meio de 2 lutos, depois de décadas e décadas depressiva,
né, tomando muitas medicações. Hoje ela está 100% liberta, né, há mais de um ano. Há mais de 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses foi que fez, né, ontem, o dia da partida do nosso irmão. 12 dias depois, o Senhor levou a nossa mãe. E no meio desses 2 lutos, o Senhor não só curou a minha irmã, como também curou um problema emocional terrível que eu tinha de retocolite. Mas para o Senhor não existe impossível, querido, improvável. Neste momento mais impossível, improvável de sermos curados, o Senhor nos curou. E o Senhor é o Deus de milagre, né? Ele é o Deus que dá a vida, que tira a vida. Ele é o dono de todas as coisas. No dia 27, o dia em que sepultamos o meu irmão, eu cheguei, eu ajoelhei com meu esposo, fui orar. Falei, Senhor, eu entendi que o Senhor salvou meu irmão, que o Senhor levou. Mas, Pai, com que propósito o Senhor levou meu irmão tão novo, tão cheio de sonhos? E quando eu abri a Bíblia, queridos, exatamente aqui, 1 Samuel 2,6, o Senhor está falando assim: o Senhor é o que te dá vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Eu até marquei a data aqui, dia 27/3. E o Senhor é o dono de todas as coisas, queridos. Mas o autor também fala uma coisa muito importante aqui, que durante aquele processo que a esposa estava no hospital, ele não viu ela com semblante de indignação, de nervoso, de raiva por estar ali, não. Todo momento ela estava serena, estava louvando, adorando ao Senhor. É tanto que naquela madrugada que ela buscou a Deus, ela recebeu a cura. Então, queridos, que o Senhor nos ensina no devocional de hoje, que é independente de qualquer situação, nós temos que estar com o nosso coração voltado ao Senhor. Né? Nós não devemos estar murmurando, reclamando, mas nós devemos estar orando, né? Adorando ao nosso Senhor. A nossa leitura diz assim: quantas vezes diante de desafios perdemos a esperança e nos entregamos ao desânimo? Não podemos nos paralisar diante das circunstâncias contrárias, né? Paulo nos diz ali em 2 Coríntios 12:9, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o Senhor nos diz: a minha graça te basta, porque o poder dele, querido, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aqui em 2 Coríntios 12:10, o Senhor continua dizendo, né, através de Paulo: quando sou fraco, é que sou forte. E meu irmão, queridos, naquele dia 25, no último dia de vida dele, o que ele repetia todo o tempo: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E a minha irmã mais velha estava ali com ele, antes da Lídia entrar, antes de tudo acontecer, como o Senhor ali revelou. Ele estava com a Eliane, que era essa que era depressiva, que era essa que sofreu por décadas com medicações, ela tinha tentado suicídio, e ele estava ali falando para ela naquele momento, naquele último dia de vida dele: diga ao fraco, eu sou forte. A palavra de Joel 3:6, 3:10, Joel 3:10, diga ao fraco, eu sou forte. Então, queridos, nós precisamos estar conectados ao Senhor, preso a Ele. Né? Na nossa fraqueza, o Senhor nos fortalece, o Senhor aperfeiçoa o seu poder, a sua grandeza na nossa fraqueza, nos dias difíceis. Então não murmure, né? Louve ao Senhor, o Senhor vai te fazer entender cada processo da sua vida, né? E a leitura continua dizendo assim: em meio a hemorragias e a incapacidade de falar por causa da baixa contagem de plaquetas, Michele encontrou forças, clamou e louvou a Deus em uma madrugada no hospital, sabendo que apenas um grande milagre poderia livrar da morte, e recebeu sua cura. Talvez sua vida pareça estar desmoronando diante dos seus olhos e você, né, e para você não resta atitudes a tomar diante da circunstância. Muitas vezes fica difícil prosseguir e acabamos desistindo de lutar. Mas quero encorajar você a entregar sua situação a Deus, Pai, e crer que Ele intervirá. Saiba que todos os momentos o melhor que podemos fazer é confiar, porque Ele não desampara os seus filhos e tem propósito em todas as coisas. A nossa fragilidade nos leva a depender de Deus, e a nossa dependência
que nos fortalece. Então, queridos, nós nos lançamos nos braços do Senhor, declaramos 100% dependente dEle, e Ele nos fortalece, né? E Ele aperfeiçoa naquela fraqueza, né? O poder dEle se derrama, se manifesta nas nossas vidas e nos fortalece. E lembro-me muito bem de que nenhum momento vi minha esposa reclamar, mas sim adorar a Deus e confiar nele. Portanto, em meio às lutas, troque as tristezas, a angústia, a murmuração, a paralisia pelo louvor a Deus. Abra espaço para ver o sobrenatural diante dos seus olhos, pois essa sua grande luta pode se transformar em um lindo testemunho, como foi o de Michele. Então, queridos, não murmure, né? Portanto, em meio às lutas, troque a tristeza, a angústia, a murmuração, a paralisia pelo louvor a Deus. Não fique murmurando, não fique tentando resolver as coisas com seus próprios braços, do seu próprio jeito. Queridos, tudo passa muito rápido, a vida passa muito rápido, então o que nós devemos fazer de melhor em nossas vidas é entregar todos os nossos caminhos ao Senhor, é confiar nele, mas ele falar por nós. Então não tente resolver as situações com seus próprios braços. Ore, busque ao Senhor, se jogue, se lance na presença do Senhor. Que o Senhor é o dono de todas as coisas, Ele está cuidando de tudo. Quando nós entendemos que o controle da vida, da morte, que o controle das situações não estão em nossas mãos, queridos, eu não queria estar falando com vocês sobre luto, daqui a pouco vou estar ali sepultando aquele nosso amigo, mas parece que o Senhor tem me chamado para falar disso. Sabe, queridos, conscientizar a cada um de nós que tudo aqui é muito passageiro, que nós devemos estar com o nosso coração alinhado ao coração do Senhor, descansando nele em toda e qualquer circunstância, porque nós não temos esse controle, da vida e da morte, está nas mãos do Senhor. Ele é o dono do milagre, é Ele que dá vida, Ele que tira a vida. Então, a palavra-chave de hoje é milagre. A nossa frase do dia é: o diagnóstico ruim é a oportunidade para Jesus fazer um milagre. Mas o verdadeiro milagre é sempre, em toda e qualquer situação, estarmos conectados com o Senhor. É termos Ele conosco, a despeito de qualquer circunstância e situação. Até mesmo a ciência já reconheceu e nos fala, nos afirma que a melhor solução é orarmos, a melhor solução para ficarmos bem fisicamente, espiritualmente, é estarmos em oração, que a oração faz bem, para o físico, para o mental. Então a vida espiritual, a vida com Deus, querido, faz toda a diferença. Eu poderia estar aqui falando para vocês: olha, nós temos Deus e com Ele não tem dificuldade, não tem dias difíceis, porque tudo é maravilha, porque tudo é um mar de rosas. Eu estaria mentindo para vocês, porque a palavra do Senhor nos fala ali em João 16:36, fala que no mundo teremos aflição, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e Ele está conosco. Ele nos faz passar por toda e qualquer situação, adversidade, de cabeça erguida, louvando, adorando, entendendo, que Ele é o dono de todas as coisas. Então, meus amados, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações hoje, que possamos entender que o Senhor é o dono de todas as coisas, é o Deus que faz milagre, mas também é o Deus que dá vida, que tira a vida, que faz descer sepultura e faz subir, como o Senhor fala em 1 Samuel. Mas Ele diz que Ele é conosco em toda e qualquer situação, importa que estejamos conectados com o Senhor, queridos. Vamos orar, que o tempo já se avançou demais, que o Senhor possa falar melhor em nossos corações, que nós possamos ter 100% Jesus em nossas vidas, que possamos entender todas as coisas, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar cada vez mais, o propósito do Senhor em tudo.
em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Deus Pai Todo-Poderoso, reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o dono da vida, é o dono do milagre, é o dono de todas as coisas. Aprendemos dia após dia, Senhor Jesus, que para vencermos toda, Senhor Jesus, dificuldade, toda adversidade, o melhor caminho, Pai, é estar sempre firmado em Ti. Pois quando estamos conectados contigo, presos a Ti, Senhor, presos em Ti, vivemos, Senhor Deus, milagre. Verdadeiramente, ó Pai, o maior milagre, Deus, de nossas vidas é termos paz nos dias da guerra. O maior milagre, Senhor Jesus, é termos o Senhor contigo, conosco, Senhor, em cada momento. Pai amado, na vida enfrentamos muitos desafios. Enfrentamos, Pai, muitos desafios. E só vencemos, Senhor, quando entendemos que a sua graça nos basta. Como Paulo diz, Senhor, em 2 Coríntios 12, 9, Pai. A sua graça nos basta, Senhor. E logo em seguida, Pai, no 12, 10, no versículo 10, ele diz, Senhor, quando sou fraco é que sou forte. A palavra do Senhor em Joel 3,10 nos diz, diga ao fraco, sou forte. Então, Senhor Jesus, transforma, Pai, toda a nossa fragilidade em poder, Senhor Deus, para superar toda e qualquer adversidade. Que possamos, Senhor, ser verdadeiramente cheios da Tua graça, cheios, Senhor Jesus, do Teu poder, cheios da Tua unção, cheios de entendimento, Deus. Deus amado, que nós possamos, Senhor Deus, finalizar esse ano entendendo o que o Senhor quis dizer a nós todo esse tempo, desse devocionário. E que o Senhor tem nos convidado, Pai, a ter intimidade, um relacionamento sincero contigo, a entendermos, ó Pai, que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que somente o Senhor tem o controle de tudo, que nós não temos o controle de nada, que tem muitas situações que nós não devemos colocar as nossas mãos para resolvermos do nosso jeito, mas nós temos que entregar a Ti, confiar em Ti, descansar em Ti e saber que o Senhor, ó Deus amado, fará o melhor por nós. Pai querido, nem sempre as coisas saem do nosso jeito, do jeito que nós queríamos que fosse, Senhor. Mas o Senhor é o único que tem o controle da vida, da morte, de todas as situações, Senhor. De tudo nesta vida está nas mãos do Senhor, o Senhor que tem o controle. Quando nós entendemos, entregamos tudo em Tuas mãos e descansamos em Ti, nós temos paz em meio às dificuldades e às adversidades. Pai querido, que o Senhor possa continuar conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos alimentando, nos direcionando. E, Senhor, reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Que o Senhor Jesus é tudo em nós, é tudo para nós. Que tudo é por Ti, Senhor, para Ti, somente para Ti, Senhor. Deus, nós nos entregamos em Suas mãos. Que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar nos iluminando, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, por esses momentos em família. Obrigada, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa confortar os corações das famílias enlutadas, ó Pai. Que o Senhor possa confortar, Senhor, todos os corações. Suprir, Deus, todas as necessidades físicas, espirituais, emocionais, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, te louvo. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco, tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos, amém, amém. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês possam ter entendido a mensagem do Senhor para nós hoje. Não vim aqui falar de coisas tristes, né? Estamos em um momento aqui em dias, né, de festa. Mas tem famílias que estão enlutadas, né? Que perderam seus entes queridos. E a única certeza que nós temos na vida é que nós partiremos. Mas que nós possamos ter a certeza que no dia que o Senhor nos chamar, né, para estarmos prestando conta de todas as nossas atitudes a Ele, que nós realmente nos comportamos, né, e nos esforçamos, fizemos o nosso melhor na terra para agradá-lo,
para ouvir a voz dele, para andar na direção dele, em nome de Jesus. Que possamos estar preparados para esse dia, que não sabemos o dia e a hora, mas que possamos estar vivendo em plenitude, vivendo em paz, vivendo tranquila, né? E o tempo que o Senhor nos der de vida nessa terra seja de muita paz, muita alegria, muita gratidão em nosso coração, né? Em nome de Jesus. Grande beijo no coração, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova reflexão, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.